tribuna neste momento. Brasileiros e brasileiras que completam 20 anos de vida, pouco ou nada vão lembrar do período difícil vivido pelo nosso país na década de 1990, a não ser pelos seus pais ou pelo que estudam da história na escola. Durante a segunda metade do século XX, o Brasil foi, possivelmente, o país com a maior inflação em todo o mundo. Essa difícil trajetória foi interrompida em 1994 com a implantação do Plano Real, ação que tornou estável a economia brasileira. Hoje, tivemos a honra de receber o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que na época da criação do Plano Real era ministro da Fazenda do então presidente Itamar Franco. Aqui, nesta tribuna, Fernando Henrique Cardoso disse que não deixava de falar um dia sequer com o então presidente Itamar Franco para deixá-lo ao par de tudo que estava sendo elaborado. As reuniões fechadas não se limitaram aos gabinetes do governo. Fernando Henrique disse que chegou o momento em que foi necessário chamar sindicalistas de esquerda para expor claramente sobre os detalhes do plano que estava em elaboração. Digo também que uma clara demonstração de que aquele governo sabia dialogar, além das questões políticas partidárias, quando o assunto de interesse era a estabilização da moeda. Ainda na tribuna, o ex-presidente enalteceu o plano que estabilizou a economia do país e defendeu claramente a sua renovação. Aspas, há momentos em que é preciso renovar. Estamos no momento do grande salto. Fecho aspas. Afirmou Fernando Henrique Cardoso. Ainda há pouco, a ministra Gleisi Hoffmann fez seu pronunciamento discordando da fala do presidente Fernando Henrique Cardoso. É muito fácil falar de números e não ver a realidade que aí se encontra. A ministra falou de um país que não é o Brasil real. O que nós estamos vivendo hoje é, sem sombra de dúvida, vendo os nossos indicadores econômicos cada vez mais deteriorados e tentando o governo que aí está salvar com emendas, como se quisesse reter o rompimento de uma barragem de fissura com o dedo. Então, o que nós vimos hoje, dito pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, sim, não foi fácil implantar o Plano Real, mas foi necessário e importante para que o Brasil chegasse à situação que hoje se encontra, de crescimento que poderia ser muito maior, se assim como o PT soube usar o Plano Real para dar continuidade nos seus governos, poderia ter também aceito todas as outras ações do governo Fernando Henrique Cardoso, como o caso das privatizações, como é o caso das concessões e também das estradas e da telefonia. Em breves traços, a história do Plano Real é a história de reversão de quase 4 décadas em que a tendência inflacionária venceu praticamente todas as tentativas de contenção. Não era uma crise passageira, era uma crise estrutural que envenenava as relações econômicas. Ao assumir a presidência em fins de dezembro de 1992, o saudoso presidente Itamar Franco, é preciso que se diga, recebeu uma inflação anual acumulada de 1.119%. No ano de 1991, ela tinha ficado em 472% e em 1990 bateu 1.621% ao ano, com o mês de abril deste nefasto 1990, marcando uma hiperinflação anual acumulada de 6.821%, recorde absoluto na história do Brasil. A situação parecia não ter saída e o país afundava no caos dos preços e de tudo. Nesse contexto de pura ingovernabilidade, uma solução era mais que urgente para salvar-nos da bancarrota total. Finalmente, chegamos ao ano de 1994, em que efetivamente os níveis inflacionários se aproximaram dos observados em países considerados desenvolvidos.
A inflação de preços, que havia sido de 47,43% em junho desse ano, passou para 6,84% em julho, 1,86% em agosto, 1,53% em setembro, 2,62% em outubro, 2,81% em novembro e 1,71% em dezembro. O controle da inflação reacendeu a esperança do povo brasileiro, desiludido com a série de pacotes mal-sucedidos. Devemos a implantação do Plano Real ao concerto que houve entre o presidente Itamar Franco e seu então ministro da Fazenda, remanejado do Ministério das Relações Exteriores em maio de 1993, Fernando Henrique Cardoso. O presidente Itamar não criou qualquer obstáculo à liderança de Fernando Henrique Cardoso, que com uma grande equipe de economistas, mais matemáticos e cientistas sociais, teceu o plano e o aplicou. A mobilização da sociedade só teve paralelo na mobilização do Congresso Nacional. Como dizia, a orquestração dessas vontades e uma economia mais aberta resultaram em maior estabilidade e renderam à FHC 2 mandatos sucessivos na presidência da República, com os quais o Plano Real adquiriu solidez crescente. O Plano Real tinha 5 medidas fundamentais. Primeiro, era preciso zerar o déficit público. Em segundo lugar, desindexar a economia, que havia evoluído para uma indexação viciosa, em alguns aspectos até necessária. Após a desindexação, era preciso nova indexação, agora de acordo com a taxa de câmbio, o que aproximava o plano de uma dolarização. Essa nova ação, indexação pela URV, Unidade Real de Valor, tinha por objetivo apagar a memória inflacionária. Os 2 últimos pontos tratavam da redução das tarifas de importação, ainda hoje muito altas, e o aumento acentuado de reservas internacionais, movimento que começou a ser esboçado desde o fim de 1991. Todos esses momentos, todas essas ações foram estudadas e postas em prática com o maior cuidado possível, produzindo uma virada na situação inflacionária do país, como que por milagre, sem confisco, congelamentos ou tabelamentos. A população em geral passou a deter poder de compra, com redução substancial do quantitativo populacional, que se situava abaixo da linha da pobreza, o que gerou dividendos políticos notáveis. A diminuição da disparidade de renda, como produto do plano, foi um ganho social incontestável. Assim, o ganho político deve ter sido o principal motivo pelo qual o PT, Partido dos Trabalhadores à época, cerrava fileiras contra o plano, que era bom, que funcionava. A implementação do Plano Real foi realmente um ato de coragem, mas também foi um ato maturado pela sabedoria que as ciências sociais e aplicadas, aliadas ao momento político, puderam garantir. Naturalmente, com o tempo, o plano começou a sentir efeitos econômicos da crise asiática de 1997, por exemplo, alterando seu perfil como forma de se adequar às novas realidades. Outros eventos globais também interferiram no maior sucesso do plano, como a crise do México em 1995 e da Rússia em 1998. Deve-se em conta de que em 1998 a inflação anual foi de apenas 1,65%, o menor valor atingido na existência do plano. As privatizações realizadas no âmbito do plano também foram criticadas, mas a retirada de uma série de bancos estaduais do manto protetor do governo foi crucial para o sucesso do plano, ao lado de outras ações, como a publicação da Lei de Responsabilidade Fiscal de maio de 2000. Senhoras senadoras, senhores senadores, nunca um plano atingiu tão positivamente tanta gente como esse. Na comemoração dos 20 anos do Plano Real, sabemos que parte do processo de felicidade de um povo, o povo brasileiro, está entrelaçado com esse momento e com esse tão acertado processo que nos direcionou para o bom destino do futuro. Por isso, quero aqui prestar minha homenagem aos brasileiros que tiveram a determinação de levar o plano adiante, baseados na competência técnica e na sensibilidade política. Termino registrando que a história recente já confirmou as afirmações do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso no sentido de que, aspas, o Plano Real não é um blefe, sua âncora é o povo, fecho aspas. Senhor presidente, senador Renan Calheiros, termino parabenizando o senador Aécio Neves pelo seu depoimento hoje na sessão solene de comemoração dos 20 anos do Plano Real. Mostrou que ele está preparado como um grande estadista para assumir o destino dessa nação como presidente nas eleições próximas
de outubro próximo. Muito obrigado, presidente.